Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso projeto Fica em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Renata Fex e hoje nós vamos ver alguns exemplos resolvidos sobre o assunto função exponencial. Aqui, nessa primeira parte dos nossos exercícios comentados, nós vamos ver exercícios que contemplam a parte de revisão de potenciação que nós fizemos na aula passada, certo? Então, na primeira questão, nosso objetivo é calcular o valor de x que está expresso aí nessa escrita, aonde eu tenho uma expressão numérica, tá bom? Então, observe que eu tenho algumas potências envolvidas que eu já posso ir desenvolvendo, tá? Observa como ficou. Eu tenho menos 1/3 elevado à terceira. Então, eu estou multiplicando menos 1/3 por ele mesmo, numa quantidade de 3 fatores. E o resultado disso dá menos 1/27. Na sequência, eu estou desenvolvendo essas potências com expoente negativo, tá? Então, eu tenho 3 elevado a menos 1, e isso é o inverso do 3, que está posto aqui na primeira fração. Sinal de menos, que foi repetido. Menos 3 elevado a menos 1 é o inverso do menos 3, que é essa segunda fração que está posta aqui. E todo o restante, a potência do menos 2, foi repetida, tá bom? Na sequência, eu estou repetindo a primeira fração para poder desenvolver a parte seguinte, tá? Fazendo o jogo de sinais aqui, eu tenho a soma das frações, 1/3 com 1/3. Somando isso aí, eu vou ter 2/3 elevado a menos 2, tá? Que, por sua vez, aplicando novamente o inverso, ó, vou voltar para você visualizar. Eu tenho 2/3 elevado a menos 2. Eu preciso calcular o inverso desse 2/3, tá? Então, meu comando negativo me diz inverte. E o expoente eu vou repetir, tá? Era 2/3 a menos 2 e ficou 3/2 ao quadrado. Lembra? O sinal de menos me dá o comando de inverter a fração. Eu inverti e o expoente foi repetido, tá bom? Agora sim eu vou desenvolver essa potência. 3/2 ao quadrado nada mais é do que 9/4, que, por sua vez, vai ser somado com menos 1/27. Aqui, o que é que nós vamos fazer? Olha para os denominadores, gente. É o 27 e é o 4. Aqui, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum entre eles, certo? E quando eu tiro esse mínimo múltiplo comum, geralmente, nós usamos a fatoração, tá? Vai dar exatamente a multiplicação desses números, do 27 pelo 4, que dá o 108. Agora, eu vou reescrever essas frações com o nosso novo denominador, que é o 108. Então, eu vou fazer aquela continha. 108 dividido por 27, dá quem? Dá 4. E esse 4 vai ser multiplicado com o numerador do 27, que é o 1. Então, eu tenho 4 vezes menos 1, tá? Depois, eu estou fazendo 108 dividido por 4, que deu quem? Deu 27. E esse 27 vai ser multiplicado pelo 9. Vamos agora dar esses resultados do numerador, tá? Então, eu tenho o resultado das multiplicações. 1 vezes menos 4. Desculpa. 4 vezes menos 1, que dá o 4. E o 27 vezes o 9, que deu 243. Fazendo essa continha aí no numerador, menos 4 mais 243, nós temos como resposta o 239 sobre 108. Esse é o resultado, é o valor do x, que é o resultado da nossa primeira questão, tá? Vamos agora para a segunda questão. Observe que eu tenho um número A expresso por essa potência aí, essa divisão de potências, e o meu objetivo não é dizer o valor de A, é dizer o resultado de 1/26 multiplicado por esse número A, tá? Obviamente, eu preciso saber quem é esse número A, então, nós vamos iniciar por ele. Observa como ficou. Aqui, o que é que está sendo feito? Eu estou escrevendo as potências de base 2. Por que disso, gente? Porque lá no numerador eu tenho 2 a 48, mas eu tenho 4 elevado a 22. Esse 4, quem é? É 2 ao quadrado, tá? Então, eu coloquei a potência de potência, porque já existe o expoente 22. Então, ficou escrito 2 ao quadrado, tudo isso elevado ao número 22. Repeti o menos 2 elevado a 46. E no nosso denominador? No nosso denominador, eu tenho também potências de base 2, tanto o 4 quanto o 8. Quem é o 4? 2 ao quadrado. Mas quem era o expoente do 4? O 3, e ele foi repetido.
A mesma coisa está sendo feito para o 8. 8 nada mais é do que 2 elevado à terceira. Mas o 8 tinha o seu próprio expoente, que era o 6. E ele também foi repetido. Tá? Aqui, o que nós estamos fazendo agora? Só desenvolvendo as potências, colocando em uma única potência, tá? 2 elevado a 48 foi repetido. A potência de potência foi feita a operação. No caso, 2 vezes 22 ficou 44 no expoente e 2 a 46 foi repetido. Mesmo procedimento foi feito para o denominador, tá? Aqui, potência de potência, 2 elevado ao quadrado elevado à terceira ficou 2 à sexta. E a próxima, mesmo procedimento, 2 ao cubo elevado à sexta, 2 elevado a 18. Olhando aqui para essas potências envolvidas, você olha para o denominador. No denominador, eu tenho a propriedade fundamental da potenciação, né? Então, isso me permite somar esses expoentes. E na hora que eu somo o 6 com o 18, eu encontro o 24. Por que esse expoente 24 para mim é importante? Porque ele vai ser colocado em evidência lá no nosso numerador, tá? Então, eu vou colocar o 2 elevado a 24 em evidência, tá? E sobrou quem? Estou tirando ele dessas potências. Sobrou 48 menos 24 deu o próprio 24. Eu estou fazendo a volta das propriedades que nós já estudamos, tá? 44 menos o 24, sobrou o 20 no expoente. E, por sua vez, o 46 menos o 24, sobrou o 22 no expoente. Por que eu fui fazer esse negócio? Justamente porque eu tenho a mesma potência no numerador e no denominador. No caso, o 2 elevado a 24 se repetiu, tanto no numerador quanto no denominador. E isso me permite cancelar eles, tá bom? Olha o que sobrou. Sobrou o 2 elevado a 24, somado ao 2 elevado à 20ª potência, subtraído com 2 elevado ao 22. E agora? Agora, eu observo das potências envolvidas a menor que aparece. Quem é? É o 2 elevado a 20. Então, ela agora vai ser posta em evidência. E aí, lembra, a mesma continha de subtração. 24 menos 20, sobrou o 4, que ficou 2 elevado à quarta. 20 menos 20 sobrou o 0. 2 elevado a 0 já tem como resposta o 1, que foi ele que ficou colocado aqui. E 22 menos 20 sobrou o 2, tá? Desenvolvendo essas potências, 2 elevado à quarta, 16. O 1 já foi posto e 2 ao quadrado deu 4. Estou resolvendo dentro do parênteses, certo? Observa que o 2 elevado a 20 não está sendo usado no momento. Está guardadinho lá. Resultado dentro do parênteses. 16 mais 1 menos 4, a resposta disso aí é 13. Acabou? Será que acabou, gente? Claro que não. Olha para o enunciado da questão. Ele me disse quem é A, mas ele não quer a resposta do número A. Ele quer o resultado de 1 dividido por 26 multiplicado pelo número A. Agora sim eu vou dizer a minha resposta. Vamos montar isso. 1 sobre 26 multiplicado pelo número A. Repetindo, quem é o número A? Acabamos de achar. 2 elevado à 20ª potência vezes o número 13. Olha o que aconteceu. Olha para o número 13 e olha para o número 26. O 26 divide o 13, não é isso? Um é múltiplo do outro? Então, isso me permite reduzir. Porque lembre, quem são os denominadores do 2 elevado à 20ª potência e do 13? O denominador de ambos é 1. Então, isso me permite fazer a multiplicação. 1 vezes 2 elevado a 20 vezes o 13, e tudo isso está dividido pelo 26. Quem que sobrou, gente? Sobrou meio vezes 2 elevado a 20. Esse meio, gente, será que você lembra? Né? Uma potência do 2 é justamente o 2 elevado a menos 1, não é isso? Então, está só reescrevendo. E olha só o que aconteceu. Nós podemos agora escrever em uma única potência, fazendo a soma menos 1 mais 20. E menos 1 mais 20 tem como resposta o 19, que é o expoente do 2. Observa que a minha base não foi alterada porque eu não estou fazendo nenhuma operação com ela. Ela foi todo o tempo repetida, tá? Para chegar no 2 elevado a 19, ok? Essa sim é a nossa resposta. E aí a gente tem a segunda questão finalizada, tá? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, o objetivo dela é escrever em ordem crescente os números A, B e C.
Observe que os três números aí, o número A, o número B e o número C, a escrita deles é uma expressão numérica que aparece potências, tá? Então, nós precisamos desenvolver cada número desses aí para, então, conseguirmos escrever ele na forma crescente, em ordem crescente dos números. Vamos iniciar agora com o número A. O número A nada mais é do que menos 2 elevado a menos 2, multiplicado, subtraído por 3 multiplicado por meio elevado à terceira. Vou repetir, tá? Para não ficar confuso. Menos 2 elevado a menos 2, menos 3 multiplicado por meio elevado à terceira. Olhando para cá, o que já dá para a gente começar a fazer? Olha só, eu tenho um número que eu já posso escrever o seu inverso, tá? Lembra, o sinal negativo me diz inverte, tá? Então, eu tenho 1 sobre menos 2 ao quadrado, e isso subtraído do 3, o meio. Quem é aquele meio? Escrevendo na forma decimal, 5 décimos. Então, eu só reescrevi, eu ainda não estou desenvolvendo, tá? Reescrevendo da forma decimal para a sua forma fracionária. Agora, eu posso desenvolver esse 1 sobre menos 2 ao quadrado. Quem é isso? 1/4. O 5 décimos eu estou reduzindo, que ficou meio, tá bom? Agora, eu vou desenvolver essa potência, tá? Então, o meio elevado à terceira deu 1/8. Lembra que isso está multiplicado pelo 3, tá? Então, eu tenho 1/4 menos 3 vezes 1/8. E aí, 1/4 menos 3/8, estou fazendo a multiplicação com numeradores. Aqui eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 8, que é o próprio 4. 8 dividido por 4 dá 2 vezes 1, sobrou esse 2. E 8 dividido por 8 dá 1 vezes 3, sobrou 3. 2 menos 3 lá no numerador, nós temos como resposta o A dando menos 1/8, tá? Vou guardar esse número A porque eu ainda preciso dizer quem é B e quem é C, certo? Vamos agora trabalhar com este número B. O número B está representado por meio mais meio ao quadrado vezes menos meio elevado a menos 3. O que nós vamos fazer inicialmente? Desenvolver as potências que forem possíveis. Então, esse meio ao quadrado ficou 1/4. E lá, o menos meio elevado a menos 3, eu tenho o inverso. O inverso do menos meio é o menos 2 e ficou menos 2 elevado à terceira. Vamos desenvolver essa potência aí, menos 2 elevado à terceira. Ficou quem? Menos 8. Esse menos 8 está sendo multiplicado com 1/4 e somado esse resultado ao meio. Fazendo o resultado dessa multiplicação aí, sobrou 2. Por que sobrou 2, gente? Ora, pensa comigo. 1 vezes menos 8 dá menos 8. Menos 8 dividido por 4 deu esse menos 2. Por isso, ficou o menos 2 na parte final, tá? E o meio foi repetido porque eu ainda não estava usando ele na operação. Agora, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, é o próprio 2. E aí, esse 2 dividido por este 2 dá 1 vezes 1, o próprio 1. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 2, 4. 1 menos 4 dá menos 3. A nossa resposta para o número B, menos 3 meios. Observa que nós já achamos o valor para o número A. Acabamos de achar agora o valor para o número B. Resta nós dizermos agora quem é este número C, tá? Então, quem é o A mesmo? Menos 1/8. O B, menos 3 meios. Vamos atrás do C agora. Começando aqui, tá? Só reescrevendo e já observando as potências, né? Que aparece o número negativo, ó. Menos 2/3 elevado a menos 1 e aquele lá, menos meio ao quadrado, nós podemos desenvolver essas potências. Então, ficou menos meio ao quadrado, menos 1/4. Espera aí, mas menos meio ao quadrado está dentro do expoente. Por que ficou negativo? Era para ser positivo. Gente, atenção, ficou negativo por quê? Porque tem um menos na frente, então foi feito o jogo de sinais. Por isso ficou negativo. E lá no denominador, ora, eu preciso dizer quem é o inverso da fração 2/3. Quem é o inverso do 2/3? 3 meios. Você só vai inverter. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, tá? Por isso ficou escrito desta forma. Olha lá para o numerador, gente. O denominador deles, das frações que se encontram no numerador, é o mesmo. Então, eu já posso fazer a minha operação direto, tá? Ficou quem? 6/4.
tá? E no denominador, 3/6. Observa que o 6/4 é negativo lá. E aquele negativo só veio para cá para frente da fração toda, tá? Não teve nenhuma alteração. O cálculo continua o mesmo. Aqui eu tenho uma divisão de frações. Quando eu tenho divisão de frações, o que eu faço? Eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do nosso denominador, tá? Então, vai ficar como? Vai ficar 6/4, que era o nosso numerador, multiplicado pelo inverso do denominador. Ó, vou voltar para você prestar atenção por que ficou 2/3. Era 3/6. Quem é o inverso dos 3/6? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então, nós temos agora o 2/3. Sim, dá para reduzir, como eu posso fazer a minha conta normal e simplificar, tá? No numerador, eu tenho o 12 e no denominador também. Olha só o que aconteceu. Menos 12 dividido por 12. 12 dividido por 12 dá 1 e sobrou o sinal negativo. Ou seja, o nosso C deu exatamente o -1. E agora, acabou? Não. Não acabou por quê? Porque eu ainda não coloquei os números A, B e C em ordem crescente, gente. Não é esse o objetivo da questão? Não é simplesmente dizer quem é A, B e C. Nós acabamos de encontrar os valores para A, para B e para C, mas a questão não pede quem é A, B e C. Pede esses 3 números em ordem crescente. Então, os números A, menos 1/8, B, menos 3/6 e C, menos 1. Em ordem crescente, como é que eles ficam? Eles ficam B menor do que C, menor do que A. Ou, se você quiser colocar entre vírgulas, não tem problema nenhum. B, C, A. Aqui você pode parar e pensar assim, não, mas espera aí, não entendi. Não tem outra forma de escrever esses números aí para facilitar a minha compreensão? Tem, gente, olha só. Menos 1/8, na hora que você faz a divisão, dá menos 0,125. Menos 3/6 dá menos 1,5. E aí você pode visualizar isso na reta real. E na reta real, o número que está mais à sua esquerda vai ser o B. Quem é o B mesmo? Menos 3/6, que é o menos 1,5. O número que está ao centro vai ser, lembra que eu estou falando mais à esquerda, ao centro, e vou falar mais à direita, porque eu estou comparando esses 3 valores, tá? Na reta real. Então, mais à esquerda, eu vou ter o número B, que é menos 1,5. À frente dele, ao centro, eu vou ter o número C, que é o menos 1. E na direita do C, eu vou ter o número A, que é menos 0,125. Tá bom, gente? E aqui nós temos mais uma questão, a questão de número 4. Na questão de número 4, o nosso objetivo é escrever em uma única potência, tá? Para a letra A, eu preciso escrever em uma única potência a metade do número 2 elevado ao expoente 100. Escrever 2 elevado ao expoente 6 pela metade é escrever desta forma, ó, 2 elevado a 100 dividido por 2. E isso eu tenho potências de 2, não é isso? Quem é o expoente do denominador 2? É o 1. E isso eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Quando isso acontece, eu repito a base e subtraio os expoentes. E o resultado da subtração dos expoentes deu exatamente o 99. A nossa resposta, então, é a metade de 2 elevado à centésima potência é 2 elevado a 99. Isso, resposta para a letra A. Na letra B, o nosso objetivo agora é escrever em uma única potência o triplo de 3 elevado à 20ª potência. Vamos escrever isso. 3 vezes 3 elevado à 20ª. Quem é o expoente do primeiro número 3 que aparece? A unidade. Olha só, propriedade fundamental. O que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. Então, 1 mais o 21, nós temos como resposta 3 elevado à 21ª potência, tá bom? Na letra C, a 8ª parte do número 4 elevado a 32. Então, a 8ª parte é 1/8 vezes 4 elevado a 32. E agora? Agora eu vou escrever as potências de 2. Por quê? Porque tanto o 8 quanto o 4 são potências de 2. Eu tenho meio elevado à terceira e 2 ao quadrado elevado a 32. Aqui, ó, eu tenho o inverso, né, do 2. 2 elevado a menos 3.
No caso, porque eu tenho 2 elevado a menos 1 vezes 3. Então, eu tenho 2 elevado a menos 3. E a próxima, fazendo aí o resultado dos expoentes, eu vou ter 2 elevado a 64. Novamente, nós chegamos na propriedade fundamental que me permite somar os expoentes. Então, como resposta, o 2 elevado a 61. E assim nós concluímos esses exercícios de função exponencial.